Alguma vez você já se perguntou por que está passando por tanto sofrimento e dor? Você se sente sozinho em meio às suas provas e se pergunta se tudo isso faz algum sentido? Neste vídeo, vamos explorar juntos o propósito por trás do seu sofrimento, porque embora agora pareça um caminho escuro e sem saída, quero que você saiba que Deus tem um plano maior para a sua vida. Tudo o que você está vivendo não é um erro, é parte de um processo divino que está te preparando para algo muito maior do que você pode imaginar. Este não é apenas mais um momento de dor, é uma etapa-chave no seu crescimento espiritual. Acompanhe-me enquanto descobrimos as 5 razões espirituais pelas quais Deus permite essas provações em sua vida. Vamos desvendar o significado profundo de cada desafio e entender como, através de cada lágrima e de cada batalha, Deus está te transformando, refinando e preparando para um propósito especial. Seu sofrimento não é em vão. É um sinal de que você está sendo moldado para uma missão divina. Permita-me guiar você nesta jornada e mostrar que, embora agora você não consiga ver, tudo isso faz parte de um plano perfeito. Este vídeo foi feito para te inspirar, para que você encontre esperança em meio às suas lutas e para que lembre que você não está sozinho. Deus está trabalhando em sua vida, e se você ficar comigo até o final, não só descobrirá as razões por trás da sua dor, mas também encontrará a força para seguir em frente com a certeza de que algo grande está por vir. A primeira razão se refere ao cadinho do refinamento. Deus está te purificando. Na vida espiritual, o fogo do cadinho representa o processo pelo qual os metais preciosos como o ouro e a prata são purificados. Da mesma forma, Deus usa o sofrimento como um cadinho para purificar sua fé e seu caráter. Em meio à dor, Deus está eliminando o que é impuro e forjando em você uma versão mais forte e pura de si mesmo. Lembre-se de que na Bíblia, Deus diz: "Eu te provei no cadinho da aflição." Esse processo não é para te destruir, mas para trazer à tona o melhor de você, preparando-o para um propósito maior. Esse conceito do cadinho do refinamento é refletido em toda a Bíblia e na vida de muitos personagens que tiveram que passar por provações intensas antes de cumprir seu propósito. A vida de Jó é um exemplo claro de como o sofrimento se transforma em um processo de purificação. Jó perdeu tudo: sua família, seus bens e sua saúde. Apesar de sua dor, Jó manteve sua fé, e no final, sua história não apenas foi restaurada, mas seu relacionamento com Deus se aprofundou enormemente. Em Jó capítulo 23, versículo 10, ele mesmo diz: "Mas ele conhece o meu caminho. Se me provar, sairei como o ouro." Isso nos mostra que, embora o sofrimento pareça interminável, Deus está trabalhando em nós para nos tornar mais fortes e mais puros, moldando-nos para algo maior. Esse processo de refinamento também está presente na vida de José. Vendido por seus irmãos e levado ao Egito como escravo, José passou anos na prisão por um crime que não cometeu. Ele poderia ter pensado que Deus o havia abandonado, mas na verdade, Deus estava usando esse tempo de sofrimento para prepará-lo para ser o líder que salvaria sua família e muitas outras pessoas durante a fome. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José reflete sobre sua experiência e diz: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." A dor de José não foi em vão. Foi o cadinho que o preparou para cumprir um propósito que mudaria sua vida e a vida de muitos outros. Na vida cotidiana, também podemos ver como esse processo de refinamento se manifesta em nossas próprias experiências. Quando enfrentamos perdas, fracassos ou desafios que parecem insuperáveis, é fácil cair no desespero e nos perguntarmos por que Deus permite essas coisas. Talvez você tenha perdido seu emprego e se sinta desorientado, ou tenha passado por uma separação dolorosa que deixou seu coração partido. Nesses momentos, pode parecer que você está sendo esmagado pelo peso do sofrimento. No entanto, é precisamente nesses tempos que Deus está removendo o que não te beneficia: medos, inseguranças, orgulho ou qualquer coisa que te afaste dele. Deus está refinando o seu caráter, ensinando você a depender da sua força e não da sua. O apóstolo Pedro também experimentou esse tipo de refinamento. Antes de se tornar um dos pilares da igreja,
Pedro teve que enfrentar seu maior fracasso pessoal ao negar Jesus 3 vezes. Apesar de seu arrependimento e dor, Jesus não o rejeitou. Pelo contrário, ele o restaurou e o refinou através de seu sofrimento, transformando-o em um líder corajoso e apaixonado pela verdade do Evangelho. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, ele escreve: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro compreendeu que a fé refinada no cadinho do sofrimento tem grande valor diante de Deus. Deus também usa o cadinho do refinamento para aproximar você dele. Em momentos de dor, muitas vezes percebemos que nada neste mundo pode nos oferecer a paz e a força que só Deus pode dar. É nesses tempos que aprendemos a buscá-lo com mais fervor, a depender mais da sua palavra e a encontrar conforto em sua presença. O Salmo 119, versículo 71, expressa essa verdade. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Através do sofrimento, aprendemos lições que de outra forma não aprenderíamos, e nosso relacionamento com Deus se torna mais íntimo e sincero. Este processo de refinamento não é fácil. Exige paciência, fé e uma confiança inabalável de que Deus está trabalhando a nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. Ele não permite que passemos por essas provações para nos destruir, mas para nos tornar mais fortes e nos aproximar de seu propósito. Como diz Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está usando cada dor, cada lágrima e cada luta para te transformar e preparar para algo grande. Por isso, não desanime se hoje você se encontra no meio do fogo do cadinho. Deus está te purificando, te moldando e trazendo à tona o melhor de você. Este processo é necessário para que você possa cumprir o propósito que Ele planejou para a sua vida. Embora agora você não veja o fim, confie que o Deus que começou a boa obra em você a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Siga em frente com fé, porque o seu sofrimento não é em vão. É o caminho para a transformação e a glória que Deus reservou para você. A segunda razão é a sombra do vale. Esta etapa é uma preparação para uma glória maior. Passar pelo vale escuro não é o fim, mas um caminho que te prepara para o que está por vir. Assim como Davi escreveu no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está com você em cada sombra, usando o sofrimento para te fortalecer e te equipar para a glória futura. Não importa quão escuro seja o vale, Deus nunca te abandona e está te preparando para algo muito maior. É nesses momentos, quando tudo parece sombrio, que Deus demonstra que sua presença é constante, mesmo quando nossas emoções nos fazem sentir o contrário. O vale da sombra representa aqueles momentos na vida em que sentimos que a escuridão nos envolve, onde cada passo parece pesado e o futuro incerto. É o lugar das lágrimas, da dor e da solidão, mas também é o lugar onde nossa fé é provada e fortalecida. Na Bíblia, muitos passaram por esses vales antes de experimentar a grandeza que Deus tinha reservada para eles. Davi, antes de ser rei, passou anos de perseguição, vivendo como um fugitivo enquanto fugia de Saul. Foram nesses momentos sombrios que Davi aprendeu a confiar em Deus de maneira absoluta, desenvolvendo a fortaleza e a sabedoria necessárias para liderar Israel como um rei segundo o coração de Deus. Cada dia no vale foi um passo a mais em direção ao seu destino, onde Deus o ensinava a depender totalmente de sua orientação e proteção. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida, aqueles em que você sente que está atravessando o seu próprio vale escuro. Talvez você esteja lutando contra uma doença, uma perda irreparável, ou um problema financeiro que parece não ter solução. É fácil pensar que você está sozinho e que não há saída. Mas é nesses momentos de sombra que Deus está mais perto, sustentando você e sussurrando em seu coração para não temer, pois Ele está contigo. A sombra do vale não é um lugar de derrota, mas um lugar de preparação onde Deus fortalece o seu espírito e te equipa para enfrentar o futuro com uma fé renovada.
Embora tudo pareça sem esperança, lembre-se de que Deus usa esses tempos para te ensinar a caminhar pela fé e não pela vista, a confiar em sua fidelidade, mesmo quando você não entende o propósito do que está vivendo. Um exemplo claro disso é a vida de Jesus. Antes de ressuscitar e ser exaltado, Jesus passou por seu próprio vale escuro, a cruz. Ele experimentou o abandono, a dor e a humilhação, mas tudo isso fazia parte do plano de Deus para trazer redenção e vida eterna à humanidade. Em Filipenses capítulo 2, versículos 8 e 9, somos lembrados: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira. O vale foi necessário para que a glória da ressurreição pudesse se manifestar. Sem esse tempo de sofrimento e sacrifício, não haveria redenção. Da mesma forma, os vales que você enfrenta hoje fazem parte do caminho para a manifestação da obra de Deus em sua vida. Na vida diária, todos enfrentamos esses vales. Pode ser um relacionamento rompido que deixou cicatrizes profundas, a perda de um emprego que desestabilizou sua vida, ou momentos de depressão e ansiedade em que parece que não há esperança. No entanto, nesses vales, Deus está trabalhando silenciosamente. Ele está usando cada lágrima, cada momento de incerteza, para fortalecer sua fé, para moldar você e prepará-lo para uma glória que vai além do que você pode imaginar. Como diz o Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A escuridão do vale não dura para sempre. É o prelúdio de um novo amanhecer. Cada amanhecer que surge após a noite do vale é uma promessa de que Deus não só te acompanha, mas também te leva a algo melhor. A sombra do vale também nos ensina a confiar em Deus de uma maneira mais profunda. Quando não vemos o caminho à frente, aprendemos a depender de sua orientação e a ouvir sua voz no meio do silêncio. Deus usa esses momentos para nos ensinar que não estamos sozinhos, que mesmo nos vales mais escuros, sua luz sempre brilha. Esse tempo de prova não é para nos destruir, mas para nos equipar com as ferramentas espirituais necessárias para enfrentar o que está por vir. Deus está te preparando para uma glória maior, e cada sombra que você atravessa é uma oportunidade para se aproximar mais dele e fortalecer seu espírito. Portanto, quando você sentir que está no vale, lembre-se de que você não está caminhando sozinho. Deus está ao seu lado, guiando-o e usando cada experiência para prepará-lo para o propósito maior que ele tem para a sua vida. Confie que, mesmo que o vale seja escuro, Deus está usando essa etapa para transformá-lo e levá-lo a lugares de bênção e vitória. O vale não é o seu destino final. É o caminho para uma glória muito maior do que você poderia imaginar. Cada passo nesse vale, por mais difícil que pareça, é uma parte essencial da sua jornada rumo à plenitude do que Deus planejou para você. A terceira razão é o deserto do silêncio. Deus está treinando você na solidão. O deserto é um tempo de solidão e silêncio, um lugar onde as distrações desaparecem e sua relação com Deus se fortalece. É lá que você aprende a depender completamente dele. Pense em Jesus, que foi levado ao deserto para ser tentado e provado. Naquele lugar solitário, Jesus desenvolveu a fortaleza e a sabedoria necessárias para cumprir sua missão. Da mesma forma, Deus usa seus desertos pessoais para treiná-lo e fortalecer o seu espírito. O deserto simboliza um espaço de provas e preparação, mas, sobretudo, um lugar onde a alma se desnuda diante de Deus. Na Bíblia, o deserto não é apenas um lugar físico, mas também um estado espiritual onde se remove o que é superficial e desnecessário. No deserto, não há aplausos, não há multidões, apenas um silêncio que às vezes parece avassalador, mas que, na verdade, é um convite divino para ouvir a voz de Deus com mais clareza. Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi levado ao deserto para enfrentar tentações e ser provado em sua total dependência do Pai. Esse tempo não apenas o fortaleceu, mas também o equipou com o poder e a autoridade para enfrentar as adversidades que viriam depois. O deserto, longe de ser um lugar de castigo, é um espaço sagrado onde os líderes espirituais são formados e os corações são preparados para cumprir missões maiores. O deserto também foi um lugar-chave para Moisés. Antes de se tornar o grande líder que guiaria os israelitas para fora do Egito,
Moisés passou 40 anos no deserto como pastor, distante do poder e do luxo que havia conhecido no palácio do faraó. Esse tempo foi crucial para que Moisés aprendesse a ouvir a voz de Deus e a depender completamente dele. No deserto, Moisés encontrou Deus na sarça ardente, uma experiência que transformou sua vida e o preparou para enfrentar o faraó e liderar seu povo rumo à liberdade. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1, nos é relatado como Moisés estava cuidando das ovelhas de seu sogro quando Deus se revelou a ele, mostrando que é nos momentos mais simples e silenciosos de nossa vida que Deus pode falar com mais clareza. O deserto também é um lugar onde aprendemos a enfrentar nossas próprias fraquezas. No livro de Oséias, Deus diz: "Eu a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração." Oséias capítulo 2, versículo 14. Isso nos mostra que Deus usa o deserto para falar conosco de forma íntima, para curar nossas feridas e renovar nossa fé. Na solidão, Deus expõe nossas inseguranças, nossos medos e nossas dúvidas, mas não para nos condenar, e sim para nos curar e nos preparar para o que está por vir. É um processo em que Deus nos despoja do que não precisamos e nos enche com sua presença e sua paz. Em nossas vidas, o deserto pode tomar muitas formas. Um tempo de espera interminável, a perda de algo ou alguém importante, ou a sensação de que nossas orações não estão sendo respondidas. Talvez você esteja passando por um período em que se sente sozinho, onde parece que seus amigos e entes queridos não te entendem, ou até mesmo onde você se sente desconectado de Deus. Esses momentos podem ser profundamente dolorosos, mas também são oportunidades divinas para aprofundar seu relacionamento com Deus. É nesses tempos de silêncio que Deus está trabalhando mais em sua vida, moldando seu caráter, fortalecendo-o espiritualmente e ensinando-o a confiar nele de maneiras que você nunca havia experimentado antes. Um exemplo de como Deus usa o deserto em nossas vidas é quando enfrentamos decisões difíceis que nos fazem sentir perdidos e sem direção. Talvez você esteja enfrentando uma crise pessoal, um divórcio, a perda de um emprego ou um diagnóstico médico inesperado. Nesses momentos, o deserto se sente como um lugar de desolação, mas é nessa aparente solidão que Deus se manifesta como o único apoio constante. É no deserto que você aprende a clamar a Deus com toda a sua alma, a depender completamente de sua provisão e a descansar em sua promessa de que nunca te deixará nem te abandonará. O profeta Elias também experimentou o deserto quando, após um grande triunfo contra os profetas de Baal, fugiu com medo e se refugiou em uma caverna no deserto, sentindo-se sozinho e desanimado. Deus não o abandonou naquele momento de fraqueza. Em vez disso, apareceu a ele não em um grande terremoto, nem em um fogo impressionante, mas em um sussurro suave e tranquilo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Este encontro demonstra que, muitas vezes, é nos momentos mais silenciosos e solitários de nossa vida que Deus nos fala de maneira mais clara e reconfortante. O deserto também ensina que a verdadeira força não está em seus próprios recursos, mas na total dependência de Deus. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, somos lembrados de como Deus guiou os israelitas por 40 anos no deserto para prová-los, para saber o que havia em seu coração e para ensiná-los que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. É nesses tempos difíceis que Deus te ensina a confiar nele acima de todas as coisas, onde sua fé se aprofunda e sua dependência nele se torna a base da sua vida. Portanto, se hoje você se sente preso em um deserto pessoal, lembre-se de que esse tempo não é um acidente nem um castigo. É um treinamento divino, desenhado especificamente para fortalecer o seu espírito, para te ensinar a ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio e para te preparar para o próximo capítulo de sua vida. O deserto é um lugar de encontro com Deus, um lugar onde sua fé é refinada e seu caráter é moldado. É ali que você aprende que Deus é o seu provedor, seu consolo e sua guia. Confie que, embora pareça que você está sozinho, Deus está com você, usando cada momento de solidão para te transformar e te preparar para os maiores planos que Ele tem para a sua vida. A quarta razão é a forja do guerreiro. Deus está desenvolvendo fortaleza para o futuro.
O sofrimento na vida do crente é como um processo de forja, onde o martelo e a bigorna representam as provas e os desafios que moldam nosso caráter e espírito. Assim como um ferreiro usa o calor do fogo e os golpes do martelo para dar forma a uma arma poderosa, Deus usa cada momento de dor e cada prova para forjar um guerreiro espiritual. Não é um processo fácil, mas é necessário para desenvolver a fortaleza e a resistência que você precisará em sua missão divina. No Salmo 144, versículo 1, Davi declara: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha, os meus dedos para a guerra. Este versículo destaca que Deus não só nos dá paz em meio às dificuldades, mas também nos treina ativamente para enfrentar as lutas que virão. Davi, antes de ser rei, foi um jovem pastor que teve de enfrentar leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Cada um desses enfrentamentos o preparou para sua futura batalha contra Golias e, mais tarde, para liderar sua nação. Deus utilizou cada golpe, cada desafio, para moldar seu espírito e desenvolver nele a coragem e a fé necessárias para sua missão. Esse processo de forja não foi enfrentado apenas por Davi. É um padrão que Deus usa com muitos de seus servos. Um exemplo claro é Moisés, que teve de passar por um intenso processo de forja no deserto durante 40 anos antes de liderar os israelitas para fora do Egito. Moisés não começou sua missão como um líder forte e sábio. Seu caráter foi moldado na solidão e no sofrimento do deserto. Cada momento de incerteza e cada desafio que enfrentou o moldaram, transformando-o no líder que Deus precisava para guiar seu povo. Quando Moisés se encontrou diante do Mar Vermelho, perseguido pelo exército do faraó, ele já não era o homem inseguro que fugia do Egito, mas um guerreiro espiritual fortalecido e preparado para confiar em Deus e liderar com coragem. Na vida de José, o processo de forja foi ainda mais doloroso e prolongado. José foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e encarcerado por um crime que não cometeu. Durante esses anos de sofrimento, José poderia ter perdido a fé e a esperança. No entanto, Deus estava usando cada golpe para moldar seu caráter, ensinando-lhe a importância da fidelidade, da paciência e da humildade. José emergiu desse processo não apenas como um sobrevivente, mas como um líder poderoso que salvou o Egito e sua família em tempos de fome. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Cada provação foi um golpe do martelo divino, que moldou José no homem que estava destinado a ser. A forja do guerreiro também se manifesta em nossas vidas diárias. Talvez você esteja atravessando uma crise econômica, lutando para sustentar sua família, ou enfrentando problemas de saúde que parecem intermináveis. É fácil sentir-se sobrecarregado e perguntar por que Deus permite tais dificuldades. No entanto, cada um desses desafios é uma oportunidade para Deus trabalhar em você, moldando sua fé e desenvolvendo em você uma fortaleza que só pode nascer no fogo da provação. Assim como um guerreiro treina incansavelmente para a batalha, Deus está usando cada prova para te treinar, para moldar seu espírito e prepará-lo para o propósito que ele desenhou especificamente para você. O apóstolo Paulo é outro exemplo de como Deus forja seus guerreiros através do sofrimento. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo fala de sua própria luta com um espinho na carne, um problema persistente que lhe causava grande dor. Deus não tirou o espinho, mas lhe disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aprendeu que seu sofrimento não era um obstáculo, mas uma ferramenta de Deus para moldá-lo e fortalecê-lo. A forja não elimina nossas fraquezas, mas transforma essas fraquezas em pontos de fortaleza através do poder de Deus. Cada vez que Paulo enfrentava a adversidade, era um lembrete de que sua força não vinha dele, mas de Deus, que o estava moldando para sua missão. A forja do guerreiro nos ensina que cada batalha, por menor que pareça, é mais um passo na construção do guerreiro que Deus quer que você seja. Quando você supera uma dificuldade, seja uma luta interna com a dúvida, um conflito com alguém próximo ou uma batalha pessoal contra um vício ou um hábito negativo, você está desenvolvendo músculos espirituais.
Cada desafio superado é um testemunho da graça de Deus em sua vida e te capacita para enfrentar provações maiores no futuro. Deus está usando cada golpe da vida para te tornar mais forte, mais resiliente e mais capacitado para cumprir o propósito que Ele desenhou para você. Esse processo de forja se assemelha ao treinamento de um atleta de alto desempenho. Um atleta não atinge seu potencial máximo sem passar por horas de treinamento, dor e disciplina. Da mesma forma, Deus está te preparando para uma missão específica que só você pode cumprir. Cada provação é um treinamento espiritual que te fortalece e te equipa para a batalha. Não é fácil, mas cada golpe do martelo divino te aproxima mais da plenitude do seu propósito. O sofrimento também nos ensina a ser resilientes, a não desistir quando as coisas ficam difíceis. Essa resiliência é uma das armas mais poderosas que Deus pode forjar em nós. Quando enfrentamos a rejeição, a perda ou a crítica, Deus usa esses golpes para nos ensinar a nos manter firmes, a lutar a boa batalha da fé e a não retroceder. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, lemos: Gloriemo-nos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Esse ciclo de provação e crescimento é o que te forja como um guerreiro de Deus, com uma fé inabalável e uma esperança que supera qualquer circunstância. Cada golpe e cada prova que você enfrenta são desenhados por Deus para fortalecer seu espírito. Talvez hoje você se sinta abatido, cansado da batalha, mas lembre-se de que Deus está trabalhando em você, forjando dentro de você a força necessária para cumprir sua missão. Você não está sozinho nesse processo. Cada dor, cada luta e cada desafio estão formando em você o caráter e a força de um verdadeiro guerreiro. Mantenha a fé e siga em frente, sabendo que Deus está forjando em você um espírito inquebrável, preparado para enfrentar qualquer batalha que surgir em seu caminho. Não importa quão forte seja o golpe, cada um te aproxima mais da vitória que Deus tem preparada para você. A quinta razão é a semente oculta. Você está esperando o tempo perfeito de Deus. Às vezes o sofrimento parece como estar enterrado, envolto em escuridão e silêncio, sem sinais de avanço ou saída. É fácil pensar que tudo acabou, mas, na verdade, você é como uma semente plantada na terra, aguardando o momento certo para germinar. O que parece um tempo de inatividade e estagnação é, na verdade, uma etapa crucial onde Deus está trabalhando nas profundezas do seu ser, te preparando para uma colheita abundante. A vida de uma semente na escuridão da terra é um processo silencioso, invisível aos olhos humanos, mas cheio de transformação. À primeira vista, parece que nada está acontecendo, mas na realidade, a semente está passando por uma metamorfose vital. Está desenvolvendo raízes profundas, buscando nutrientes e se firmando, tudo em preparação para romper a superfície e crescer em direção à luz. Da mesma forma, nos seus momentos de maior sofrimento, quando você sente que tudo está parado, Deus está trabalhando silenciosamente em você, desenvolvendo raízes de fé, paciência e resiliência. Esse tempo de espera não é em vão. É uma preparação necessária para que, quando você floresça, o faça com força e firmeza. Na Bíblia, Jesus utiliza essa metáfora em João capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus nos ensina que a morte aparente da semente não é o fim, mas o começo de uma nova vida e de uma colheita abundante. Esse processo de morrer e renascer é essencial em nossa vida espiritual. Deus permite que certas coisas em nós morram para dar lugar ao novo que Ele quer fazer. Às vezes, essas mortes são perdas, sonhos quebrados ou fracassos, mas cada um desses momentos está preparando o terreno para algo maior que você ainda não consegue ver. A história de José ilustra perfeitamente esse princípio. Da perspectiva humana, José foi enterrado em circunstâncias que pareciam irreversíveis, vendido como escravo por seus próprios irmãos, depois preso injustamente no Egito. José poderia ter se sentido esquecido, mas nesses anos de escuridão, Deus estava preparando o seu caráter, desenvolvendo nele a sabedoria, a humildade e a fortaleza que ele precisaria para liderar uma nação. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20,
José reflete sobre seu sofrimento e diz: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Seu tempo como semente oculta o preparou para florescer no momento perfeito, salvando sua família e muitas outras pessoas durante a fome. A semente oculta também nos ensina sobre o valor da espera e a importância de confiar no tempo de Deus. Em um mundo onde tudo parece se mover rapidamente e onde se espera que os resultados sejam imediatos, é difícil aceitar que algumas coisas requerem tempo para crescer e amadurecer. Deus não tem pressa. Ele trabalha no tempo perfeito. E muitas vezes, esse tempo inclui períodos prolongados de espera. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, somos lembrados: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse versículo nos assegura que há um propósito em cada etapa da nossa vida, incluindo as temporadas de aparente inatividade. Durante esses tempos, é fácil cair na armadilha de nos compararmos com os outros, sentindo que estamos ficando para trás enquanto os outros prosperam. Mas assim como cada semente tem o seu próprio ritmo de crescimento, Deus tem um plano único e um tempo perfeito para você. O que parece um atraso ou uma pausa é, na verdade, um processo cuidadosamente projetado para prepará-lo para o futuro. Deus está desenvolvendo em você habilidades, caráter e uma fé que só podem surgir na escuridão da espera. Ele está cultivando algo especial que florescerá quando for o momento certo. O rei Davi é outro exemplo de uma semente oculta que esperou pacientemente pelo tempo perfeito de Deus. Depois de ser ungido por Samuel como o futuro rei de Israel, Davi não assumiu o trono imediatamente. Em vez disso, passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas e enfrentando inúmeros desafios. Parecia que a promessa de Deus estava enterrada e esquecida. No entanto, esses anos foram essenciais para que Davi desenvolvesse habilidades de liderança, dependência de Deus e a humildade que ele precisaria como rei. Seu tempo na escuridão não foi desperdiçado. Foi o lugar onde seu caráter foi forjado e seu coração preparado para a grande responsabilidade que o aguardava. A vida cotidiana também nos oferece muitos exemplos dessa etapa da semente oculta. Talvez você esteja trabalhando em um projeto ou sonho que parece não avançar, ou talvez se sinta preso em um emprego ou situação que não reflete seus verdadeiros talentos e habilidades. Pode ser que você esteja esperando uma oportunidade que nunca parece chegar ou lutando com problemas pessoais que fazem você se sentir estagnado. Nesses momentos, lembre-se de que Deus não terminou com você. Ele está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não consegue ver. Cada dia que você passa na escuridão é uma preparação para o momento em que você florescerá e dará fruto. A semente oculta também nos ensina que Deus trabalha em silêncio. Às vezes, buscamos sinais visíveis de que Deus está conosco, mas na realidade, Ele faz o seu melhor trabalho nos momentos mais silenciosos e ocultos de nossa vida. Assim como um agricultor sabe que a semente deve permanecer enterrada para que possa crescer, Deus entende que este tempo de ocultamento é necessário para o seu desenvolvimento. No Salmo 37, versículo 7, somos exortados: descansa no Senhor e espera nele. É um lembrete de que o silêncio não é ausência, mas uma parte integral do plano de Deus para a sua vida. Portanto, se hoje você se sente como uma semente oculta, enterrada na escuridão e sem saída aparente, confie que Deus está realizando um trabalho profundo em você. Ele está te preparando, desenvolvendo dentro de você a fortaleza e o caráter que você precisa para o futuro. Você não está enterrado, você está plantado, e no tempo perfeito de Deus, você emergirá com uma força e um propósito renovados, pronto para florescer e dar frutos abundantes. Mantenha a fé e a esperança, porque seu tempo de colheita está mais perto do que você imagina. Deus não esqueceu sua promessa. Ele está com você, guiando-o a cada passo deste processo sagrado e preparando você para a glória que está por vir. Ao longo deste vídeo, aprofundamos as razões espirituais pelas quais passamos por momentos de sofrimento e como cada um desses processos faz parte do plano de Deus para nossas vidas. Às vezes, as provações parecem intermináveis e a dor nos faz sentir perdidos, mas Deus nunca nos deixa sozinhos.
Ele utiliza cada experiência, por mais difícil que seja, para nos moldar, fortalecer e preparar para algo muito maior do que podemos imaginar. Através do cadinho do refinamento, da sombra do vale, do deserto do silêncio, da forja do guerreiro e da semente oculta, Deus está fazendo uma obra profunda em nós. Imagine aqueles momentos em que você se sentiu mais vulnerável, como se estivesse em meio a uma escuridão impenetrável. Talvez nesses momentos você tenha se perguntado: por que eu? Por que agora? No entanto, Deus está trabalhando silenciosamente em meio a cada lágrima e cada suspiro de desespero. Como uma semente que deve estar enterrada na escuridão antes de florescer, Deus nos prepara nesses momentos de sofrimento, refinando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. Assim como Davi enfrentou a sombra do vale e Jesus carregou a cruz, cada um de nós atravessa seu próprio caminho de provações, não como um fim, mas como uma preparação para uma glória futura. Esse processo é claramente refletido na vida de José, que passou de ser traído pelos irmãos e preso injustamente a ser o segundo no comando no Egito. Seu sofrimento não foi um acidente, mas uma preparação para a missão que Deus tinha para ele. Cada golpe e cada prova foram como o martelo que forja o guerreiro, preparando José não só para suportar, mas para liderar e salvar muitos. Da mesma forma, Deus usa nossas provações para nos equipar, desenvolvendo em nós uma fortaleza e uma resiliência que só podem nascer no fogo da adversidade. Ao longo da história, também vemos exemplos de como esse processo de sofrimento e forja se manifesta fora do âmbito religioso. Um exemplo impactante é a vida de Nelson Mandela, que passou 27 anos na prisão antes de se tornar presidente da África do Sul e liderar a luta contra o apartheid. Durante seus anos na cadeia, Mandela enfrentou isolamento, sofrimento e momentos de profunda escuridão. No entanto, esse tempo não foi em vão. Foi a etapa em que se formou seu caráter, se fortaleceu sua determinação e se forjou sua liderança. Assim como uma semente que permanece oculta na terra, Mandela emergiu de seu vale não apenas como um sobrevivente, mas como um líder transformador que mudou o curso de sua nação. Seu sofrimento o preparou para a missão de reconciliação e unidade que estava por vir. Em nossas vidas diárias, é possível que nos encontremos em nossos próprios vales, desertos e cadinhos, enfrentando desafios que parecem insuperáveis. No entanto, cada experiência nos aproxima um passo mais da obra que Deus está realizando em nós. Como diz a Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa quão profundo seja o vale, ou quão intensa seja a prova, Deus está usando cada momento para te levar a um propósito maior, para te transformar na versão mais forte e pura de si mesmo. Portanto, quando você se encontrar no meio da sombra ou sentir o peso da bigorna sobre você, lembre-se de que não está sozinho. Deus está ao seu lado, moldando seu espírito e preparando-o para tudo o que Ele planejou para você. Não tema o processo, porque é nesse processo que Deus se revela de maneira mais poderosa e onde sua glória se manifesta em nossas vidas. Confie que cada desafio é uma oportunidade de se aproximar mais dele e para que, no seu tempo perfeito, você floresça e dê o fruto abundante para o qual foi criado. O sofrimento não é o fim, mas a preparação para uma vida cheia de propósito e vitória. Deus está te treinando, forjando e fortalecendo para uma glória que você ainda não pode imaginar. E cada momento de dor é uma semente plantada que, no seu tempo, dará um fruto maravilhoso. Assim como os grandes líderes bíblicos e da história atravessaram seus próprios vales, você também está sendo preparado para algo maior. Mantenha a fé, siga em frente e confie que Deus está escrevendo uma história de redenção e vitória em sua vida. Oremos todos juntos. Amado Deus, hoje venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão por cada etapa da minha vida, mesmo por aqueles momentos de dor e sombra. Obrigado porque sei que não me deixas sozinho nos meus vales, mas caminhas ao meu lado, fortalecendo meu espírito e guiando-me para um propósito maior. Te agradeço, Senhor, por usar cada prova como um cadinho que purifica a minha fé, cada deserto como um tempo de encontro contigo, e cada desafio como um martelo que forja em mim um guerreiro disposto a lutar pela tua glória. Pai, embora às vezes eu não entenda o porquê do meu sofrimento,
Confio que tudo tem um propósito nas tuas mãos. Te dou graças porque, no meio do silêncio e da solidão, tu estás trabalhando em mim, preparando o meu coração para florescer no tempo perfeito que só tu conheces. Ajuda-me a enfrentar cada desafio com coragem, com a certeza de que cada golpe e cada prova estão moldando meu caráter e fortalecendo minha fé. Senhor, hoje renovo meu compromisso de seguir em frente, de não desistir, de confiar que tu tens o controle da minha vida, que cada lágrima, cada passo na escuridão e cada batalha sejam uma oportunidade de me aproximar mais de ti, para te conhecer melhor e para ver a tua mão poderosa operando em mim. Eu te amo, Deus, e te agradeço pela obra que estás fazendo na minha vida, pela esperança que me dás e pela promessa de que, mesmo que eu passe pelo vale, não temerei, porque tu estarás sempre comigo. Em teu nome, confio e declaro que o meu sofrimento não é em vão, que estou sendo preparado para uma glória futura, e que tudo o que enfrento hoje está me levando a um destino cheio de bênção e propósito. Obrigado, Senhor, por ser minha rocha e meu refúgio, minha força e minha paz em cada circunstância. Amém.